E se você vivesse numa época onde os corruptos reinam, os inocentes sofrem, e Deus parece estar em silêncio? E se, em vez de pregar ao povo, você subisse numa torre para questionar o próprio Criador? Foi isso que Abacuque fez. Um profeta que ousou perguntar a Deus e recebeu uma resposta que mudou tudo. Já se inscreve no canal Conhecendo a Palavra e ativa o sininho, porque hoje você vai mergulhar numa história que começa em desespero, mas termina em adoração. Numa época de decadência espiritual e colapso político, surge a figura de um profeta diferente, Abacuque. O nome dele, na língua hebraica, significa abraço ou aquele que agarra com força. E é exatamente isso que ele faz. Ele agarra a Deus com perguntas, com dores, com honestidade brutal. Ele vive em Judá, o Reino do Sul, por volta do final do século VII a.C., é uma era conturbada, marcada por profundas transformações geopolíticas e decadência moral interna. Josias, o último bom rei, havia morrido. E com sua morte, também morria a última fagulha de esperança de reforma. Josias foi um rei diferente dos seus antecessores. Inspirado pelas escrituras redescobertas no templo, segundo Reis 22, ele liderou um grande avivamento espiritual, purificando a terra de ídolos, restaurando a Páscoa e tentando trazer o povo de volta à aliança com Deus. Mas seu reinado foi interrompido tragicamente em 609 a.C., numa batalha contra o Egito. Sem a liderança de Josias, Judá mergulhou no caos. Jeoaquim, seu filho, assume o trono, mas ele não herdou o coração do pai. Joaquim promoveu corrupção, idolatria e violência institucionalizada. Ele aumentou os impostos do povo para construir palácios luxuosos e fortalezas militares. Segundo Jeremias 22, 13 e 17, ele oprimia o povo, explorava os pobres e derramava sangue inocente sem remorso. Era uma época sombria. A lei de Deus foi esquecida. O sistema judiciário era corrupto, os ricos enriqueciam à custa dos humildes, e o templo havia se tornado apenas um símbolo vazio. Nesse cenário, Abacuque observa e se desespera. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Ou grito a ti, violência, sem que tragas salvação? Abacuque 1:2. Ao contrário dos outros profetas, que geralmente traziam mensagens de Deus ao povo, Abacuque faz o oposto. Ele leva o clamor do povo a Deus. Ele é o porta-voz da angústia coletiva. E seu coração não aguenta mais o silêncio. Mas por que Deus estava em silêncio? Ou será que não estava? Abacuque levanta um problema muito atual. O que fazer quando parece que os ímpios prosperam e os justos são esmagados? Onde está Deus quando os tribunais são corrompidos? Quando os profetas se calam? Quando os líderes viram as costas para o bem? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por toda parte. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque 1:3-4. Esse retrato pintado por Abacuque é vívido, perturbador e profundamente atual. Um espelho da realidade não só de sua época, mas da nossa. O mundo ao redor também estava mudando. A Assíria, que durante séculos dominou o cenário mundial com violência e poder brutal, estava em declínio. A capital assíria, Nínive, caiu em 612 a.C. e com isso o domínio assírio se desfez rapidamente. Nesse vácuo de poder, a Babilônia emerge como a nova potência. Sob o comando de Nabucodonosor, um dos líderes militares mais formidáveis da história antiga, a Babilônia conquista território após território, com fúria, crueldade e fome de domínio. Judá está no meio dessa tempestade geopolítica.
pequena, frágil e espiritualmente doente, torna-se alvo fácil. Abacuque vê o perigo se aproximando e o povo indiferente. Viviam como se nada fosse acontecer. Mas Abacuque não aguenta mais esperar. Ele precisa de uma resposta. Ele sobe ao seu posto de sentinela. Abacuque 2:1. É uma imagem forte. O profeta assume a posição de um vigia. Alguém que não apenas observa, mas espera ativamente por uma resposta do alto. E é isso que torna Abacuque tão especial. Ele não nega sua crise. Ele a apresenta diretamente a Deus. Ele não finge que está tudo bem. Ele confronta o céu com seus dilemas, mas o mais surpreendente é que Deus responde. Abacuque esperava uma resposta divina, como a que Deus deu a Moisés no Sinai, ou a Elias no Monte Horebe. Talvez um plano de restauração, talvez o surgimento de um rei justo. Um novo avivamento como nos dias de Josias. Mas Deus surpreende. Olhem para as nações e contemplem-as. Fiquem atônitos e pasmados, pois estou realizando algo em seus dias que vocês não creriam se fosse contado. Abacuque 1:5. Imagine o coração de Abacuque pulsando mais forte. Talvez ele pense, agora sim, Deus vai agir, mas a continuação da resposta o desmonta. Estou levantando os babilônios, aquele povo cruel e impetuoso que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não são suas. O Abacuque 1:6. O quê? A Babilônia? O império mais cruel, conhecido por sua brutalidade e idolatria? Eles são temidos e temidos, impõem a sua própria justiça e promovem a sua honra. Abacuque 1:7. A Babilônia era conhecida por sua violência desenfreada. Seus exércitos marchavam como tempestades, destruindo cidades, queimando templos e levando cativos em correntes de ferro. Nabucodonosor, seu rei, era estrategista, sim, mas também um tirano sedento por domínio total. Na antiguidade, relatos arqueológicos da Babilônia revelam exércitos que arrancavam os olhos dos prisioneiros, empalavam rebeldes em estacas e humilhavam reis vencidos, levando-os como troféus. É essa nação que Deus escolhe como instrumento de disciplina? A mente de Abacuque não consegue compreender. Ele grita de novo, Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste esse povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para aplicar correção. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os traidores? Abacuque 1:12, 13. É como se o profeta dissesse, Senhor, eu te conheço. Tu és justo, santo, puro. Como pode usar uma nação ainda mais perversa do que Judá para punir teu próprio povo? Abacuque está em choque. Ele havia pedido justiça, e Deus responde com juízo. Mas o instrumento da justiça parece ser ainda mais injusto que o alvo. Nesse momento, o profeta muda de tom. Não é mais um homem pedindo socorro. Agora ele é um sentinela, um atalaia, um observador. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque 2:1. Essa é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Abacuque ensina que fé verdadeira não é ausência de perguntas, mas é a coragem de esperar respostas em Deus e não no mundo. Ele poderia ter virado as costas, ele poderia ter seguido sua vida, amargurado, mas não. Ele sobe a torre, ele escolhe esperar. E então, Deus fala de novo, desta vez com uma revelação eterna. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere. Ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque 2:2-3.
Deus não está indiferente. Ele está trabalhando dentro do seu tempo. Perfeito. E então, no versículo seguinte, ele pronuncia uma das frases mais repetidas nas Escrituras, citada 3 vezes no Novo Testamento. O justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Essa frase se tornaria o alicerce do cristianismo. Foi a partir dela que Paulo escreveu Romanos 1:17, que Martinho Lutero iniciou a Reforma Protestante e que os mártires enfrentaram a morte com esperança. Deus estava dizendo a Abacuque e a todos nós que a fé não depende de ver o plano completo. Ela nasce no silêncio, cresce na espera e floresce na confiança. Mas Deus não termina aí. Ele revela algo ainda mais profundo. Judá seria julgada, sim, mas Babilônia também enfrentaria o peso da justiça divina. Aqueles que se exaltam cairão. Ai daquele que acumula bens extorquidos. Ai daquele que constrói sua cidade com sangue. Ai daquele que embriaga os outros para vê-los nus. Ai do idólatra que confia em madeira e pedra. Abacuque 2:6-19. São os 5 ais, juízos declarados contra a Babilônia: ganância e roubo, exploração e escravidão, violência e assassinato, vícios e humilhação, idolatria vazia. Deus deixa claro: os ímpios podem prosperar por um tempo, mas nunca triunfarão, e para sempre. E no meio dessa revelação, Deus oferece uma promessa gloriosa: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. Esse versículo é um raio de esperança em meio ao caos. Quando os impérios caírem, quando os tronos forem abalados, quando tudo parecer sem sentido, a glória de Deus será conhecida por toda a terra. Abacuque escutou, esperou, questionou. E agora, algo muda dentro dele. Silêncio. Depois das revelações que recebeu, algumas chocantes, outras reconfortantes, Abacuque desce da sua torre de vigia. Mas ele não desce da mesma forma que subiu. Antes, ele era um homem aflito, cheio de perguntas. Agora, ele é um homem impactado por uma visão da justiça, da soberania e da glória de Deus. E o que ele faz em seguida é um dos momentos mais profundos da Bíblia. Ele não discute mais, não debate, não pede explicações. Ele ora, mas essa não é uma oração comum. É um salmo, um cântico, um clamor profundo, uma rendição total diante da majestade divina. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Abacuque 3:1. Essa introdução nos diz que o capítulo 3 foi composto de forma poética e musical, como os salmos, provavelmente cantado no templo, acompanhado de instrumentos de corda. Era uma adoração pública, nascida de uma crise pessoal. E a primeira frase da oração é arrebatadora: Senhor, ouvi a tua fama, temo diante dos teus atos. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Ele ouviu sobre os atos de Deus, as pragas no Egito, o mar vermelho se abrindo, o maná no deserto, o fogo no Sinai. E ele ora: repita tudo isso, Senhor. Mas tenha misericórdia. Essa é a alma do profeta em transformação. Antes, ele só via caos. Agora, ele vê a mão de Deus se movendo, mesmo que em juízo. E ele pede: lembra-te de quem somos. Somos teu povo. Não nos destrua totalmente. E então começa a visão. É como se os olhos espirituais de Abacuque fossem abertos. O que ele vê não é uma descrição lógica, mas uma explosão de imagens poéticas da glória de Deus. Deus vem de Temã, o santo vem do Monte Parã. Sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Seu esplendor é como a luz do sol, raios brilham de sua mão, onde se esconde o seu poder.
Abacuque 3:3-4. Temã e Parã eram regiões ligadas ao deserto, locais por onde o povo de Israel passou quando saiu do Egito. Ou seja, Deus está vindo do deserto, do lugar onde ele libertou, guiou, sustentou. Abacuque vê o Deus da aliança se levantando novamente, como nos dias do Êxodo. A descrição continua com imagens impressionantes. Pragas vão adiante dele e pestes seguem os seus passos. Ele para e a terra treme. Ele olha e as nações estremecem. Abacuque 3, 5, 6. Deus é retratado como um guerreiro cósmico. Não é um juiz indiferente. É o Deus vivo que cavalga sobre a história. Ele controla a natureza. Ele comanda os povos. Ele pisa o solo e a criação obedece. Abacuque recorda os feitos de Deus na história de Israel. Marchaste pela terra com indignação, pisaste as nações com ira, saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Abacuque 3, 12, 13. Ele lembra das muralhas de Jericó caindo, dos exércitos inimigos derrotados sem explicação, do sol parado em Gibeão, de Jael esmagando Sísera, de Gideão vencendo milhares com apenas 300 homens. Cada detalhe reforça: Deus nunca perdeu uma batalha. E agora, mesmo usando a Babilônia como instrumento, ele não esqueceu do seu povo, e a salvação virá no tempo certo. Mas então, algo ainda mais profundo acontece. Abacuque descreve seu estado emocional após ter essa visão. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram. A decadência entrou nos meus ossos e minhas pernas vacilaram, mas eu esperarei tranquilamente pelo dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Abacuque 3,16. Abacuque está fisicamente abalado. Seu corpo sente o peso da revelação. Mas mesmo assim, ele espera em paz, porque ele entendeu que o juízo de Deus não é sinal de abandono, é sinal de amor. Um pai que corrige antes que seja tarde demais. E então, ele escreve uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, ainda que falhe a colheita de azeitonas e os campos não produzam alimento, ainda que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Esse trecho é de cortar o fôlego. Abacuque pinta um cenário de colapso total da economia agrícola, algo devastador para uma sociedade do antigo Oriente Médio. Sem figos, sem uvas, sem azeitonas. As três principais colheitas, sem trigo nos campos, sem animais nos currais, ou seja, sem sustento, sem esperança, sem recursos. Mas mesmo assim, ele diz, ainda assim eu exultarei no Senhor. Abacuque escolhe confiar não por causa das circunstâncias, mas apesar delas, e ele encerra seu cântico com uma imagem de força. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Abacuque 3,19. O cervo, ou gazela, é um animal que corre nas alturas, entre rochas, penhascos e encostas perigosas. Abacuque diz, mesmo que tudo ao meu redor esteja desmoronando, Deus me dará equilíbrio, firmeza e me fará caminhar nas alturas, acima do caos. Ele começou seu livro clamando, até quando, Senhor? E termina dizendo, eu me alegrarei no Senhor. Uma jornada de fé, uma transformação. Interior, uma rendição absoluta à soberania de Deus. O livro de Abacuque tem apenas 3 capítulos, poucas páginas, nenhuma narrativa de milagres, sinais ou confrontos com reis. Mas mesmo assim, sua voz ecoou por gerações, porque ali está uma das maiores verdades espirituais já declaradas: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4.
Essa frase, que surgiu do meio do desespero de um profeta perplexo, seria mais tarde usada por Deus para transformar a fé cristã e reacender o Evangelho em sua forma mais pura. O apóstolo Paulo foi o primeiro a trazê-la à luz, com um novo significado. No início da carta aos Romanos, ele escreve: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Paulo entendeu. Abacuque não estava apenas falando de uma fé para sobreviver à crise política de Judá. Ele estava revelando o princípio eterno de salvação. Não somos salvos por méritos, nem por leis, nem por boas obras. Somos salvos pela fé. Assim como Abacuque creu que Deus estava no controle, mesmo sem ver, essa ideia não foi esquecida. Pelo contrário, ela mudaria o rumo da história cristã. Séculos depois, no século XVI, um monge alemão chamado Martinho Lutero viveu seu próprio momento de crise espiritual. Lutero era atormentado por seu senso de culpa. Ele tentava agradar a Deus com jejuns, confissões, peregrinações, mas nada parecia suficiente, até que, estudando a carta aos Romanos, ele se deparou com as palavras de Paulo, citando Abacuque: o justo viverá pela fé. E ali, algo se quebrou dentro dele. Ou melhor, algo foi liberto. Lutero escreveu: senti como se tivesse nascido de novo, como se tivesse entrado pelas portas do paraíso. Martinho Lutero, prefácio ao comentário de Romanos. Essa descoberta se tornou a centelha da Reforma Protestante, um dos maiores movimentos espirituais e sociais da história. A mensagem de Abacuque rompeu o silêncio da religião morta e reacendeu a verdade viva do Evangelho. Mas o impacto do profeta não para por aí. A frase também aparece em Gálatas 3:11, quando Paulo confronta os judaizantes. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E novamente em Hebreus 10:38, numa carta escrita a cristãos perseguidos: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Em cada caso, a citação de Abacuque é um grito de resistência espiritual. Um lembrete de que viver pela fé é mais do que crer em tempos de conforto. É permanecer firme mesmo quando tudo desaba. Ao longo da história, muitos se apoiaram nessa verdade. Durante os séculos de perseguição da igreja primitiva, cristãos lembravam que a fé era o que os sustentava. Nas catacumbas, onde oravam escondidos, pinturas com palavras como fé, vida e esperança apareciam ao lado de imagens do bom pastor. Nos campos de concentração, muitos judeus lembravam da história de Abacuque, o profeta, que questionou, mas escolheu confiar. E até hoje, nos lugares onde a fé é perseguida, a história de Abacuque serve como escudo, bússola e âncora. Mas o que torna Abacuque tão universal é que ele não é um herói tradicional. Ele não fez milagres como Elias, não venceu gigantes como Davi, não sobreviveu a um poço de leões como Daniel. Abacuque não venceu o caos externo, mas o interno. Ele venceu suas dúvidas, seus medos, sua ansiedade. E isso é algo com que todos podemos nos identificar. Quando a fé é abalada, quando Deus parece distante, quando a vida perde o sentido, Abacuque nos ensina a subir a torre, olhar para o alto e esperar. A transformação dele é também um mapa para a nossa transformação. Primeiro ele clama: até quando, Senhor? Depois ele espera: ficarei no meu posto de sentinela. Em seguida ele ouve: o justo viverá pela fé. Por fim ele adora: mesmo que tudo falhe, me alegrarei no Senhor. É uma jornada espiritual que atravessa o lamento, entra na escuta, passa pela revelação e termina na rendição.
E é por isso que a história de Abacuque continua sendo lida, pregada, cantada e vivida, porque ela fala com o aflito, com o ansioso, com o indignado, com o que pergunta, mas ainda quer crer. Ela nos lembra que fé não é ausência de perguntas, mas a coragem de levá-las a Deus. Que viver pela fé não é viver sem dor, mas viver com esperança, mesmo quando tudo falta. E, acima de tudo, que Deus continua sendo Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Você já se sentiu como Abacuque? Você olha para o mundo e vê a injustiça prevalecer. Pessoas boas sendo esmagadas, gente mal intencionada enriquecendo, corrupção, violência, doenças. E no meio de tudo isso, parece que Deus está calado. Se você já orou e não obteve resposta, se já clamou, chorou, esperou e nada mudou, então você entende o coração desse profeta. E a boa notícia é, Deus entende o seu também. A história de Abacuque nos mostra que Deus não se ofende com as perguntas sinceras de um coração angustiado. Pelo contrário, ele responde. Talvez não da forma que esperamos, mas sempre da forma que precisamos. Aqui estão 7 lições eternas que a vida de Abacuque nos ensina. Lições que podem mudar sua maneira de orar, de esperar e de viver. Primeiro, Deus permite que você questione. Abacuque não foi repreendido por questionar. Ele foi ouvido. Isso é diferente de murmurar. Murmurar é reclamar longe de Deus. Questionar é ir até Ele, mesmo com dor, mesmo sem entender, e abrir o coração. Até quando, Senhor? Abacuque 1:2. Deus acolhe essa pergunta porque ela vem de alguém que ainda acredita que Ele pode agir. Se você está se sentindo assim, saiba. Não esconda seu coração de Deus. Leve até Ele. Segundo, Deus está trabalhando. Mesmo que você não veja, estou fazendo uma obra em seus dias que vocês não creriam. Abacuque 1:5. Deus não estava indiferente. Ele já estava preparando o cenário, levantando impérios, derrubando tronos. Mas Abacuque ainda não via. A fé começa quando não vemos nada mudando por fora, mas cremos que algo está sendo movido por dentro. Você não precisa ver para confiar. Você só precisa confiar para começar a ver. A justiça de Deus nunca falha. Às vezes parece que o mal venceu, mas é só uma questão de tempo. Deus mostra a Abacuque que a Babilônia também cairia. Os arrogantes seriam humilhados, os idólatras envergonhados, os violentos destruídos. Ai daquele que acumula bens extorquidos. Abacuque 2:6. A justiça de Deus pode parecer lenta, mas nunca é ausente. Ele julga com precisão. No tempo perfeito, o justo vive pela fé, não pelo que vê. Esse é o coração da mensagem de Abacuque. O justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Não vivemos por respostas, por garantias, por sinais. Vivemos por confiança no caráter de Deus. Fé não é uma emoção. É uma decisão de continuar crendo mesmo quando tudo parece contrário. Adoração é a resposta mais profunda da fé. Quando Abacuque entende tudo, ele não corre, não reclama, não desiste. Ele ora, ele canta. Mesmo que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17-18. A verdadeira adoração não depende de bênçãos. Ela nasce da certeza de quem Deus é. Abacuque adorou mesmo com as mãos vazias, porque seu coração estava cheio de fé. Ciso, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Durante boa parte do livro, Deus parece calado. Mas, na verdade, ele estava ouvindo, planejando, agindo. Às vezes, o silêncio de Deus é a escola de fé. Ele não te abandonou. Ele está no controle. E quando ele falar, a resposta será mais profunda do que você imaginava. Você pode caminhar nas alturas, mesmo em tempos difíceis. Ele me faz andar nas alturas. Abacuque 3:19.
O servo mencionado nesse versículo representa segurança em terrenos difíceis. Ele pisa firme em pedras e penhascos. Abacuque está dizendo: mesmo que tudo ao meu redor desmorone, Deus me fará pisar com segurança. Mesmo na perda, na luta, na escassez, eu não cairei, porque minha força não está em mim, está nele. E você? Em qual ponto da jornada de Abacuque está? Está perguntando: até quando, Senhor? Está esperando uma resposta do alto? Ou está pronto para cantar mesmo sem ver o milagre? Seja onde for que você esteja, saiba que Deus está com você, e a mesma transformação que aconteceu no coração do profeta pode acontecer no seu. Se essa história falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Senhor, mesmo sem ver, eu confio em Ti. E não esquece, se inscreva no canal, conhecendo a palavra, e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é uma jornada pela Bíblia, com profundidade, emoção e verdade. Até o próximo episódio. A história de Abacuque é a história de todos nós. Começa com inquietação, passa pelo silêncio, entra na revelação e termina com confiança. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar naquele que entende tudo, porque o justo sempre viverá pela fé.